Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje aí estamos com um Agras T20 e um Agras T20P aqui a campo para a gente fazer um comparativo entre um e outro. São dois drones aí com a mesma capacidade, porém de gerações diferentes. Então temos algumas mudanças aí bem consideráveis de um modelo para outro. Se você não me conhece ainda, eu sou Guilherme Lucas Scherer, sou sócio aqui da SX Drones, uma revenda autorizada da DJI aqui no Brasil. Então, como eu falei, hoje viemos a campo aqui para, na verdade, testar um Agras T20 que passou pela manutenção aqui da empresa, né? Só vai verificar se está tudo certo antes de fazer a entrega lá para o cliente. E aí a gente aproveitou para trazer o Agras T20P, que é um drone que foi lançado agora recentemente pela DJI, para a gente fazer esse comparativo entre as características de um e outro. Então tá aqui os dois drones, na minha frente aqui eu tenho o Agras T20 da primeira geração, né? E aqui eu tenho o Agras T20P. A questão estética, primeiramente falando aí, é outro drone, não tem nada a ver um com o outro. Se vocês forem olhar aqui, o Agras T20P, filmar um pouco aqui para vocês entender também o que eu estou falando. E o Agras T20 são dois drones aí completamente diferentes, né? O Agras T20, dessa primeira versão aqui, ele veio logo após o T16, então características aí bem semelhantes ao que era o T16. Na época tinha algumas diferenças, como a válvula aí que controla o gotejo dos bicos. Tem a própria questão do tanque também, que teve uma capacidade um pouco maior, porém a estrutura é muito semelhante ao Agras T16. E o Agras T20P agora, muito parecido com o Agras T40, inclusive várias peças aí são compatíveis de um modelo para o outro. Então, em questão de tamanho aqui, apesar dos dois terem a mesma capacidade, o Agras T20P ele tem uma envergadura muito maior, né? Se eu colocar as hélices aqui no sentido diagonal, essa aqui também, vocês vão ver aqui que a envergadura do drone é bastante grande, né? É praticamente o mesmo porte aí de um Agras T40. Aí se a gente pegar o Agras T20 mais antigo aqui, a envergadura dele é consideravelmente menor, porque são 6 motores também, né? Então 6 braços aqui distribuídos e que dá uma envergadura menor aqui pro equipamento, né? Então aqui só para vocês compararem também a questão da quantidade de braços e a envergadura do próprio equipamento. Um detalhe que mudou bastante dessas gerações um pouco mais antigas eu falo aqui, questão de 2, 3 anos atrás, né? Comparando com os recentes aqui, os atuais, é o sistema aqui de pulverização. Vou colocar os dois aqui na tela para vocês verificarem a diferença, né? Até o Agras T30, então o MG1P, MG1S já na época, T16, T20, T10 e T30, todos têm esse sistema de bicos aqui, que é o sistema tradicional, né? São bicos aqui que a gente utiliza em pulverizadores terrestres também, então bicos convencionais. Então para a gente fazer a mudança aí do tamanho de gota, a gente tinha que fazer a alteração desse conjunto aqui de bicos do próprio equipamento, né? Então a parte aí de mudança dos bicos ela era necessária, se a gente queria mudar o tamanho da gota. E aí, por consequência, também a gente tinha que fazer a calibração de todo o sistema das bombas aqui de fluxômetro e tudo mais. No sistema novo, a gente tem um sistema de aspersão que veio já no Agras T40 e Agras T20P. Então é basicamente um disco atomizador que a gente tem aqui embaixo e de acordo com a rotação desse disco a gente consegue configurar gotas aí de tamanho, de diâmetro maior ou menor. Então isso tudo inclusive durante o voo, né? Então facilitou bastante a questão aí da troca de tamanho de gota, essa escolha, esse detalhe aí de ajustar o tamanho da gota, dependendo da operação que a gente tem e do produto que a gente for aplicar. Sobre a altura dos drones aqui, se vocês observarem de lado, o Agras T20P ele é um pouco mais baixo aqui que o Agras T20. Então, justamente por ele ser um pouco mais compacto, ele tem a altura dele um pouco maior para conseguir levar e transportar os 20 litros. Já o T20P aqui é um drone um pouco mais baixo, inclusive comparando com o T40, você pode fazer outro vídeo aqui no canal também, né? Mas comparando com o Agras T40, um dos principais detalhes aqui é a altura do equipamento, né? É um drone um pouco mais baixo aí, né? Questão de radar aqui de identificação de obstáculos, o Agras T20P agora, a gente tem o radar aqui 360 graus e também tem aqui na parte frontal sensores binoculares. A gente pegar lá o Agras T20, a gente tem somente o radar aí na parte inferior do equipamento, assim como o Agras T10, Agras T30 e demais equipamentos também, né? Então essa mudança aqui dos sensores binoculares veio agora na série Agras T20P e Agras T40 também, né?
Na nossa região aqui, onde são áreas um pouco mais dobradas, tem se apresentado aí uma eficiência bem interessante na correção de altura do solo aqui com essa nova geração, né? Os drones mais antigos aí, todos eles, a gente tinha que ajudar a subir ou a descer um pouco no stick do controle para ter uma eficiência melhor aí na correção do terreno, né? Então, na série mais nova aqui, ficou um pouco mais tranquilo essa questão também, né? Detalhe aqui que mudou também em relação à câmera do drone, né? A câmera aqui do Agras T20P é uma câmera que a gente tem condições de inclinar ela para cima e para baixo, para a gente fazer a visualização durante o voo. E a câmera aqui do Agras T20, o mais antigo aqui, a câmera é essa aqui e é uma câmera fixa, né? Então a gente não consegue movimentar ela para cima nem para baixo para fazer o ajuste aí para facilitar a visualização na hora, né? Isso aqui era normal aí até o MG1P, T16, T10, T30, todos tinham esse sistema aqui de câmera fixa também, né? Então mais uma melhoria aí que fizeram pro Agras T20P e pro Agras T40. Como eu falei antes também, o Agras T20 antigo aqui a gente tem 6 motores, né? Então são 6 pares de hélices aqui que a gente precisa. No Agras T20P agora são somente 4, né? Porém aí por serem somente 4 pares que a gente tem aqui, o tamanho das hélices ele é muito maior, né? Se eu colocar minha mão aqui em cima, conseguem ter uma noção da hélice. E aí quando a gente compara aqui com uma hélice DT20 antigo aqui, a diferença ela é bem considerável, né? Então só para vocês terem a título de comparação aí também. Outra diferença aqui de um para o outro é a questão da vida útil da bateria. Bateria do Agras T20 aqui era de até 600 ciclos, aqui o Agras T20P agora 1500 ciclos. Se a gente for olhar a bateria em si, é uma bateria um pouco mais baixa, comparando aí com a do Agras T20 antigo. Vou até deixar do lado aqui para a gente fazer o comparativo. Então tá aí as duas baterias aí para vocês comparar também, né? Sobre a necessidade de baterias também aqui com a Agras T20 aqui a gente utiliza 6 baterias. Com a Agras T20P agora com 3 baterias já é o suficiente, né? Então tem essa diferença de quantidade de ciclos, porém a gente precisa 3 baterias, então obviamente conta aí mais ciclos também, né? Porque a gente utiliza lá mais vezes aí durante o dia, né? Então mais um detalhe aí para comentar com vocês também. Só para constar aqui também, né? Se vocês forem olhar aqui a gente tem uma ponta 0.10 e lá a gente tem uma ponta 0.15, né? Antes que o pessoal coloca nos comentários aí. Aqui a gente está utilizando pontos diferentes no mesmo drone. É só aqui para fazer um teste aqui depois da manutenção aqui no Agras T20, né? Então a gente não aplica com bicos diferentes aí no mesmo equipamento, né? Então só para constar aí, para ficar bem claro também. Mais um detalhe aqui também que foi alterado. No Agras T20 a gente tinha 2 sensores aqui que mediam o nível do tanque, né? Então talvez vocês conseguem até ver no vídeo aqui. Tem um aqui e um lá embaixo. Tinha uma régua aqui, uma espécie de régua também que fazia essa leitura aí do nível de tanque até chegar num determinado nível aí. E no Agras T20P agora tem sensores de peso lá no próprio equipamento, né? Então também teve essa melhoria em relação ao sistema de leitura aí de quanto que ainda resta dentro do tanque. Um detalhe aqui que evoluiu e que a DJI fez uma mudança bem interessante é em relação ao trem de pouso aqui do próprio equipamento. Vocês verificam aqui que é um trem de pouso inteiriço, né? Não tem nenhuma junção aqui de material na parte de baixo, que consequentemente aumenta aqui a vida útil também do trem de pouso. O T16 e T20 tinham um problema aqui, que é em relação ao trem de pouso. Depois de muito tempo aí balançando aqui a estrutura em pousos e decolagens, até lá vocês conseguem ver talvez melhor, começa a forçar essa parte aqui da junção do trem de pouso com a parte horizontal aqui que fica no solo, né? Então, com o passar do tempo, às vezes acaba quebrando essa junção aqui, né? Então, facilitou agora em Agras T40 e Agras T20P também. É um item só, né? Então facilitou bastante também. Então as principais diferenças são essas aí, né? São 2 equipamentos de épocas diferentes, né? Então apesar de ser um tempo aí em torno de 3, 4 anos, no máximo de diferença de um para o outro, são tecnologias diferentes, né? O Agras T20 aqui, esse que inclusive era o drone que a gente utilizou por um bom tempo aqui na empresa, para a parte de prestação de serviço. Então um drone aí que também atendia muito bem as necessidades, né? Tinha um custo-benefício aí bem interessante também e não deixa nada a desejar em questão de eficiência de aplicação, né? Então são épocas diferentes, a evolução do setor ela é notória, né? Então
não tem aí como a gente lançar outros drones e manter a mesma tecnologia sempre, né? Então alguns aí às vezes não entendem essa questão da evolução, né? Que tem alguns modelos aí que entram no mercado em questão de 2, 3 anos no máximo aí, são substituídos por outros modelos, porém é uma questão natural de mercado e por isso que a gente chega numa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então faz parte aí do mercado. Então o vídeo de hoje era isso aí, era um vídeo aqui, como eu falei, basicamente para a gente comparar um com o outro. Talvez algumas pessoas que estão entrando agora no mercado nem sabiam da existência aí do Agras T20, que era o antecessor desse aqui, né? Então só a título de informação aí, para vocês verem também a evolução que a gente tem dentro dos próprios equipamentos aí a evolução que a própria DJI coloca nos seus equipamentos, né? Então se alguém tem interesse na aquisição de um drone de pulverização, nós somos revenda autorizada da marca, os nossos contatos estão na descrição do vídeo aí, pode conversar diretamente lá com o Daniel, que é um dos sócios aqui da empresa e que está responsável aí pelo setor agrícola aqui da empresa. Então peço aí que você se inscreva no nosso canal, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você acha que tem interesse. Deixa um comentário aí em relação às sugestões de vídeos que a gente pode estar gravando aí. Então esse era o vídeo de hoje aí, até a próxima.